Mentores amigos, benfeitores espirituais, estamos aqui novamente reunidos para realizar este trabalho, Senhor. E pedimos-te para que nos ilumine, para que possamos compreender as palavras aqui ditas e aplicá-las nos nossos dias. Agradecemos-te imensamente a oportunidade da vida e do conhecimento e te pedimos para que fique conosco. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente e o tema designado para a noite de hoje é Laços de Família à luz da reencarnação. Para que a gente possa falar sobre laços de família, é necessário inicialmente que a gente entenda o que é família no contexto espírita. A família é onde se encontram os espíritos que necessitam estar juntos para elevar-se na senda do progresso. Muitas vezes, estes espíritos já se encontraram em outras existências, ou melhor, já viveram juntos em outras vidas. Outras pode acontecer de estarem juntos pela primeira vez. No livro Após a Tempestade, de Divaldo Franco, ele nos traz a seguinte mensagem a respeito da família. Família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante, onde se lapidam caracteres, laboratório superior, em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios santificantes. Temos o conhecimento de que somos reencarnacionistas. E com base nessa ideia de reencarnação, a gente precisa entender que já vivemos diversas situações, com diversos espíritos, em diversas oportunidades. Nem sempre estas vivências foram fáceis. Muitas vezes foram repletas de dificuldades, onde acabamos por deixar inimizades e antagonismos entre espíritos que agora se encontram novamente. Em razão destas situações, somos novamente colocados juntos, para que possamos, então, vivenciar situações diferentes, para que a gente possa, nessa nova família, tentar situações mudando. Na tentativa de quê? De aprendermos e nos modificarmos, fazer situações diferentes das anteriores vividas. No livro Estudos Espíritas, ele nos traz que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Ou seja, nós já estivemos vivendo com estes espíritos em vidas anteriores. Automaticamente, todos se encontram nesta nova família para que seja possível esse resgate, essa reparação de situações que tenhamos criado em existências anteriores. Porque sabemos que se aqui estamos novamente, estamos para resgatar problemas criados por nós mesmos. Porque nós infringimos leis superiores, leis divinas. O Evangelho, no seu capítulo 14, no item 8, nos traz o quê? Os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, nem sempre aqueles que se encontram junto de nós, reencarnados numa mesma família,
sejam antipáticos, né? Possuem antipatias entre si. Podem ser espíritos que vivenciaram situações favoráveis em outras existências e têm a oportunidade de novamente estar reencarnados juntos para novamente tentar evoluir, porque necessitamos desse agrupamento familiar. O Evangelho nos traz também que algumas vezes espíritos podem reencarnar nestas famílias que são estranhos entre si. Por quê? Porque são afastados por antipatias anteriores, por alguma ocorrência do passado, criou-se inimizades entre esses espíritos e agora se encontram neste núcleo para novamente tentar a evolução, ou melhor, tentar o aprimoramento das relações entre seres para que eles consigam se sobressair nesta problemática que foi criada. Quando a gente desencarna, a gente leva conosco as paixões ou as virtudes inerentes à natureza do nosso espírito e permanecemos no plano espiritual para nos aperfeiçoarmos. Enquanto nós não temos a oportunidade de reencarnar, a gente fica no plano espiritual aprendendo, né? Participando de situações orientadas pelos espíritos superiores, para que a gente possa entender a necessidade da mudança e para quando a gente reencarne novamente, esteja preparado para a vivência entre um grupo familiar e diante dessas situações, a gente possa evoluir. Muitos espíritos, quando desencarnam, ingressam no mundo espiritual cheios de ódios e violências e de insaciados desejos de vingança. Por quê? Porque em razão das existências que eles tiveram, como eu disse anteriormente, muitas vezes com grandes dificuldades, animosidade entre pessoas, então houve que ingressaram no plano espiritual com essas situações, ódio e pensando em violência. E com esse desejo grandioso de vingança, né? Com esse enorme desejo de buscar, acreditando que eles tenham a razão de buscar a vingança. E o que ocorre? Quando eles se encontram nessas situações, nessas condições, e eles precisam entender que é necessária a mudança. E aproveitam, então, quando eles entendem e percebem que a oportunidade da reencarnação está aí para todos, eles então percebem que é necessário efetivar a mudança dentro de si. E para isso, eles aproveitam a oportunidade da reencarnação e reencarnam na família daqueles que eles estavam em busca de vingança. Por quê? Para que juntos eles possam todos progredir. Porque se esse espírito busca vingança, não é por nada. Obviamente, ele tem a sua visão da situação que ele tenha vivenciado e o outro espírito tem a visão dele. Mas, na condição em que ele se encontra, ele entende que ele tem o direito da vingança. Então, lhe é demonstrado todas essas situações e ele percebe a necessidade de retornar à carne para poder fazer essa mudança tão necessária. E junto de quem ele vem, junto daquele que ele tem como inimigo. Para que eles possam juntos, então, ingressar na senda, né, do progresso e evoluir constantemente. Diante dessas situações, a gente consegue perceber como se dá a reencarnação num núcleo familiar. Vejam como complexa é a reencarnação dentro de uma família. A gente tem que entender, então, que os espíritos que ali se encontram não é a primeira vez que estão juntos, que é o principal objetivo, né? A gente precisa compreender, então, também que as relações entre pais e filhos é possível sempre explicar por intermédio da reencarnação. Por quê? Porque a gente sabe que as relações entre pais e filhos e entre a própria atividade que ocorre dentro da família, entre irmãos, enfim, a família em si, ela é dificultosa, porque cada ser
tem uma personalidade, cada ser é um espírito, e esse espírito ingressa na matéria cheio da problemática que ele já vem de outras existências. Automaticamente, ingressando na matéria, ele se depara com essas novas situações, vivendo então junto daqueles que ele precisa evoluir. Então, existe essa dificuldade no ambiente familiar de vivências, mas tudo isso é explicável quando nós entendemos a reencarnação. Então, com o conhecimento da reencarnação, a gente consegue encontrar explicação nas relações extremamente conturbadas que existem entre mães e filhos, pais e filhos e muitas vezes vice-versa. E como eu falei anteriormente, até mesmo entre irmãos, né? Ou entre avós. Enfim, hoje em dia a gente sabe que o conceito de família é muito amplo, mas sempre com a ideia de que todos que ali vivem têm algum tipo de relacionamento anterior. Conhecendo a reencarnação e os motivos que levam os espíritos a se reunirem em um mesmo ambiente, torna compreensível a existência da ingratidão em muitos lares, porque bem sabemos que tem muitos lares que possuem essas situações, que se apresentam a ingratidão dos filhos diante dos pais, principalmente, né? Até mesmo situações em que a gente vê o abandono por parte dos pais dos seus filhos, tudo isso é explicável pela reencarnação. Essa ingratidão que eu falei, ela nasce do egoísmo. E o ingrato é aquela pessoa que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, martirizando aqueles que o socorrem. Ou seja, aquele que é ingrato, quando recebe o bem, atira de volta para a pessoa tudo o que é de ruim, porque ele não consegue, né, entender essa questão de estar recebendo o bem. Ele consegue apenas transmitir aquilo que ele tem em seu interior. E o que ele tem no seu interior é o egoísmo. E o egoísmo o faz pensar em si mesmo. Automaticamente não importa as relações que ele tenha com aquelas pessoas ou o quão difícil, né, ele trata as pessoas que o rodeiam e que procuram o amar. Ele vai sempre responder com a ingratidão. E ainda pior é a ingratidão que se apresenta dos filhos para com os pais. Aí a gente tem uma situação muito mais complexa, porque sabemos que, né, os pais dão tudo pelos filhos. Eles procuram, enfim, se anular para dar ao filho aquilo que ele necessita para que ele possa evoluir. E mesmo assim, quando os pais necessitam do auxílio, eles recebem a ingratidão como pagamento. No livro Após a Tempestade, a gente tem a seguinte mensagem: o filho ingrato é dilacerador do coração dos pais. Ímpio verdugo que se não comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas e penosas do sentimento paternal. Aqui a gente fala na questão materna, porque a mãe dedica grande parte da sua vida, ou se não quase toda a sua vida, em prol daquele serzinho que ela recebe em seu útero para dar a oportunidade da reencarnação. E aí o tempo vai passando, ela dedicando a sua vida para que aquele ser consiga evoluir e de repente ela recebe a ingratidão. O quão desgostoso é uma mãe nessa situação, né? A gente bem sabe aí que a mãe possui uma grande situação que ela precisa, enfim, trazer o ser de volta à vida, dar a oportunidade da reencarnação, abdicar de muitas coisas e ser possível a ela, então, essas situações.
Durante o período, então, que o espírito permanece no plano espiritual, preparando-se para essa nova reencarnação, fique em contato com os seres que odiou, sendo esta uma prova terrível. Assim, conforme as suas resoluções, este espírito poderá ser amigo ou inimigo daqueles entre os quais irá viver. Ou seja, o espírito, quando está na erraticidade, ou seja, quando a gente desencarna e fica no plano espiritual, aguardando a nossa oportunidade, nossa nova oportunidade de reencarnação, a gente fica então em contato com esses seres nos quais estamos nos preparando para reencarnar. E a gente fica em contato, então, muitas vezes com seres que a gente, enfim, odiou, né? E isso se torna uma situação terrível para o espírito que está. E o que acontece? Conforme ele vai aprendendo, vai entendendo, né? Ele consegue mudar essa ideia de odiar, né? E tolerar aquela situação, podendo então vir a ser amigo neste momento que ele vai reencarnar desses seres que já se encontram reencarnados. Ou se ele permanece, né, com a ideia do ódio, ele pode vir como um inimigo. Obviamente que a gente tem aí o véu do esquecimento que a gente tanto ouve falar, que nos permite a reencarnação sem nos lembrar de nenhuma situação que nós tenhamos passado em outras vidas. Ocorre que essas inimizades, né, elas afloram em alguns momentos de nossa vida, porque, bem como sabemos, nós ainda trazemos muitos sentimentos de outras existências dentro de nós que ficam latentes, né? Então, a gente pode ter essas situações dentro de um âmbito familiar. Assim, a gente verifica a possibilidade de nos depararmos com espíritos que são antipáticos entre si, sendo necessário nessas situações volver o nosso olhar ao passado. Para quê? Para que a gente possa entender essa antipatia. Óbvio que a gente entende que muitos desconhecem a respeito da reencarnação e não vão entender a situação que estão passando. Mas nós, como espíritas que somos, temos que entender que toda situação que se apresenta na nossa existência, ela tem uma explicação no nosso passado. E essas questões de ingratidão e antipatia estão em decorrência das situações que vivenciamos nas nossas vidas anteriores. Mesmo diante desse tipo de situação, onde a gente encontra ingratidão e antipatia, né, dentro de um âmbito familiar, os pais necessitam fazer tudo o que lhe é possível com o intuito de modificar esse ser que ali está reencarnado. O pai e a mãe que se deparam com essas situações precisam fazer esse espírito entender que ele precisa modificar esses sentimentos, transformar essa antipatia em simpatia entre aqueles seres, para que eles possam evoluir e se transformar, para que essas situações sejam encerradas, para que haja efetivamente um progresso. A gente precisa lembrar que a família não é composta apenas por espíritos que se amam, devendo aqueles que se encontram mais fortes doarem-se em prol dos demais. Uma família sempre tem aqueles espíritos que são mais fortes e aqueles que são um pouco mais fracos, né? Aqueles seres que demonstram já uma certa evolução, que conseguem discernir diante de diversas situações. E nós temos aqueles outros que já estão um pouco mais para trás, um pouquinho, que ainda não compreendem tudo da mesma forma. Mas quando a gente se depara com esse tipo de situação, é necessário que esses que são mais fortes ajudem estes mais fracos para que eles possam também elevar-se, para que eles também possam compreender e evoluir. É o que nos traz o livro Após a Tempestade. De nobre significado, a família não são apenas os que se amam, através dos vínculos da consanguinidade, mas também
da tolerância e solidariedade, que se devem doar equilibrados e afáveis aos que se constituem os elos fracos, perturbadores. Então, no caso dos filhos ingratos, cabe aos pais o dever impostergável de amar. Ante estas situações, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Ou seja, quando nós enfrentamos esse tipo de situação no nosso lar, a gente precisa, né, perdoar, entender e fazer com que ele também perceba esse nosso amor, para que ele tenha acesso a esse sentimento e possa perceber que o que ele está fazendo é errado, mas que a gente possa então dar mais amor, porque essa é a ideia divina, é o amor. Não importa a situação, não importa quem seja, nós devemos amar. É dificultoso amar? Com certeza o é, mas em se tratando de filhos e mães, elas nunca deixam de amar. Não importa a situação em que se encontre aquele filho, elas continuam amando, seja reencarnada ou seja desencarnada. Elas sempre estão em busca daquele ser que elas deram a oportunidade da vida. As crianças trazem desde a tenra idade manifestações sobre os instintos que elas vão ter, se vão ser bons ou maus, que elas trazem das existências anteriores. E aos pais cabe, no momento que verificam esse tipo de situações, aplicar-se para tentar modificá-los, fazê-los perceber que é necessária a mudança, apresentando-lhes Deus. Porque hoje nós temos uma necessidade de demonstrar aos nossos filhos, né, a existência de Deus. Fazer com que Deus esteja presente dentro dos nossos lares. E demonstrando essa necessidade a eles, eles vão conseguir verificar a grandiosidade do amor de Deus e a possibilidade de poder mudar esses sentimentos que trazem há muito dentro de si. O Evangelho nos traz ainda que de todas as provas, as mais duras que se apresentam na nossa existência são as que afetam o coração. São as penas morais que devemos enfrentar para nos modificar. Ou seja, essas situações que se apresentam diante de nós são penas morais para que a gente possa ingressar na senda do progresso sem esses defeitos que a gente ainda possui dentro de nós. Então, essas situações nos surgem para que a gente possa efetivamente demonstrar que quer evoluir. O livro SOS Família também nos traz que talvez a educação não consiga fazer tudo por ele. Caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outra existência, irá prepará-los para melhor experiência e maior aprendizagem. Em palavras simples, os pais devem agir como jardineiros, cortando os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Ou seja, no momento que os pais percebem que há um defeito que a criança não deve ter, que há um problema que ela está apresentando que está errado, que não está de acordo com as leis de Deus, os pais devem fazer ao máximo para modificar esses sentimentos, para que a criança já desde tenra idade consiga entender quais são os sentimentos que ela precisa levar para dentro dela. Quando os pais tiverem feito de tudo pelo adiantamento moral de seus filhos, na eventualidade de não alcançarem o êxito almejado, não se devem culpar e podem conservar a consciência tranquila. Quando os pais fazem de tudo por aquele ser, mostram para ele todas as possibilidades de evolução, e mesmo assim, ele
tende a permanecer no equívoco, permanecer errando nas mesmas situações, infelizmente não há mais o que se possa ser feito. Obviamente, os pais continuarão na tentativa, mas se o espírito é tão recalcitrante que não quer entender a necessidade da mudança, os pais podem manter-se com a consciência tranquila, porque eles fizeram a sua parte. Eles tentaram fazer modificar aquele ser, mas ele, infelizmente, não quis aproveitar a oportunidade. O livro SOS Família nos traz que se os filhos, depois de empanzinados pela falsa cultura ou fascinados pelos europeus te rechaçarem as lições, esbordando ingratos a tua face, terás cumprido com teu dever e em silêncio deixa-os seguir. Possivelmente, eles serão pais também hoje ou mais tarde. Ou seja, em algum momento da existência nossa, né, os filhos também serão pais. Eles também enfrentarão situações difíceis e vão se lembrar das situações que eles fizeram os seus pais passarem. Isso tudo é amadurecimento. A vida nos faz amadurecer, nos faz compreender as situações que a gente vivencia e nos lembrar daquilo que nós erramos dentro do nosso próprio lar. Esta situação, a reencarnação e a possibilidade de estar inserido dentro de um lar novamente com aqueles seres que nos foram tão queridos em outras vidas, ou aqueles outros seres, espíritos, digo, que também fizeram parte das nossas existências, mas não nos foram tão queridos, que criaram certas antipatias junto de nós. Existe então essa possibilidade, a reencarnação, viver junto deles novamente, para podermos evoluir juntos, progredir sem cessar, continuar na tentativa de melhoramento. Esta é uma grande demonstração do amor de Deus para conosco, nos dar a possibilidade de reingressar na matéria com estes espíritos na tentativa de novamente poder progredir. Que aproveitemos estas oportunidades que temos hoje para progredir junto daqueles que se encontram ao nosso lado. E lembremos que Deus nos dá constante oportunidades para que a gente possa modificar aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa eliminar problemas que criamos sem o entendimento, que não tínhamos conhecimento em outras vidas, hoje o temos e temos que colocá-lo em prática, fazer com que as coisas funcionem de uma forma diferente, que a engrenagem familiar não seja destruída, pois se não há família, não há coletividade, porque a família é a célula inicial de uma sociedade. Tudo que a gente tira da família, a gente leva para o meio social onde vamos viver. Então lembremos que nossa família é o nosso primeiro ensino, é a nossa oportunidade de aprendizado, é Deus nos mostrando o seu divino amor. Agradecemos então esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para falar sobre a família, né? Pedimos então para que Deus ilumine a todas as famílias, para que todas recebam o seu abençoado carinho, para que todas consigam evoluir constantemente. Muito obrigada por tudo e que assim seja.